Estúdio. Glória a Deus por isso. Chegamos ao momento mais importante desta reunião, desta celebração. O tema de hoje, primeiro domingo do mês de janeiro de 2014, é o tema que está baseado na palavra profética da passagem de ano, do dia 31 de dezembro, tanto aquilo que eu preguei aqui em Campo Grande, quanto aquilo que foi pregado na nossa igreja matriz, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo. Nós estamos alinhando essas palavras e esses pensamentos e recebendo de Deus aquilo que já nos foi comunicado, que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, que se perseveramos, também com ele reinaremos. Por isso, o título da mensagem hoje, perseverando para reinar. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir revelação em nome de Jesus Cristo. Deus maravilhoso, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por nos ter trazido até a sua casa nesta manhã. Aqui estamos prontos para ouvir a voz do Senhor. Daqui a alguns minutos, após a mensagem, vamos celebrar juntos a ceia. E que esta manhã, ó Deus, seja marcada em nossos corações pelo Teu milagre, pela Tua bondade, pela Tua grandeza. Ao passo em que o Senhor fale ao nosso coração, imprimindo dentro de nós esta palavra profética para este ano, que iremos reinar e governar nesta terra. Portanto, ó Deus, use a minha vida como ministro deste altar. E fale, Senhor, a cada um dos nossos corações. Que nós aqui possamos reproduzir esta palavra para os nossos familiares e para toda a nossa casa. E assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, nosso maestro Eduardo. Eu quero dizer à Igreja Cristo Vive, aos meus irmãos em Cristo, à minha família espiritual, que se você perseverar em todas as áreas da sua vida, nos teus sonhos, nos teus objetivos, teus projetos, se você tiver uma atitude firme e forte, Deus lhe fará reinar nesta vida. Aliás, estamos hoje tratando do mesmo tema, praticamente, das mensagens da passagem de ano, hoje perseverando para reinar, estamos aí dando continuidade a isto. E esse texto principal, que também se tornou o texto que está no nosso projeto de vitória, se perseveramos, também com ele reinaremos, de 2 Timóteo 2,12. Esse texto, com certeza, se tornará a base para que nossa vida esteja em perfeita vitória. Então, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos iniciando mais um ano, 2014 se inaugurou, e Deus, mais uma vez, tem trazido para nós uma palavra profética de esperança. Tudo isto que Deus faz em nosso ministério é para que tenhamos esperança quanto ao futuro, para que vivamos os nossos sonhos, nossos projetos debaixo desta palavra. Então, agarre-se a isto aqui, amado. Está vendo a figura da coroa real? É a coroa que está aí sobre a sua cabeça. O mundo espiritual sabe disso. Então, quando você estiver diante dos seus desafios, sabe, estufe o peito, levante o rosto, ajeita a coroa e reine nesta vida. E desta vez Deus está dizendo, se você perseverar, você vai reinar. Se você perseverar, você vai conquistar. Se você perseverar, você vai avançar. Eu expliquei aqui na noite de Réveillon, até pegando um pouquinho do dicionário, né, quando lá explica o que é reinar. Só para que a gente tenha uma ideia do que é, na verdade, isto para a nossa vida. Reinar significa, pelo dicionário, governar na qualidade de rei ou rainha. A gente está aqui, nesse primeiro ponto, tratando
especificamente do sistema monárquico. Qualquer país, né, que tem o sistema de monarquia, que tem o seu rei, né, como uma pessoa ilustre, lá está um homem ou uma mulher reinando com essas qualidades. Naturalmente tem o primeiro-ministro, alguém que governe as questões políticas e tudo mais, mas está lá um rei e a rainha. Mas também, pelo dicionário, significa ter grande prestígio ou influência. Significa também dominar, imperar, tornar-se notável, sobressair. E aí, de uma forma mais coloquial e mais popular, nós poderíamos dizer: fulano é o rei, fulano é uma pessoa que se sobressai. A gente até sabe das pessoas que têm fama, né, e são chamadas de rei do pop, a rainha dos baixinhos, o rei Roberto Carlos, né? Eu não poderia deixar de falar dele sem mostrar como ele canta, né? Jesus Cristo, né? Então, essas pessoas se tornaram o quê? Notáveis, se sobressaíram, não assumiram o reinado sozinhos, né? Eles assumiram isso, se é que assumem, por conta dos seus fãs. Mas reinar também significa ter afeição ou simpatia de todos. Então, a coisa se amplia quando a gente diz assim: você vai reinar. Não significa que você vai se tornar um rei que se assentará num trono da realeza. Até porque você, como brasileiro, você nunca vai nem ver isto aqui no Brasil. Já passou o tempo da monarquia. Mas Deus, então, está nos falando de sermos pessoas notáveis, de sermos pessoas que possamos nos sobressair nas situações, pessoas que tenhamos a afeição e a simpatia de todos à nossa volta. Mas, bispo, eu sou uma pessoa simples, eu não quero reinar sobre nada, sobre ninguém, mesmo nestes termos, eu não quero ser rei de nada. Amado, reine sobre a doença. Se você tem aí uma coroa na cabeça, né, é porque você também tem um cetro na mão. Dê ordens, usando o nome de Jesus Cristo, dê ordens às doenças. Doenças, saiam do meu corpo. Eu não quero reinar sobre nada ou sobre ninguém. Amado, reine sobre os fracassos da vida. Reine acima daquelas situações que tentam te derrotar. Reine e governe através de Jesus Cristo, o Senhor, que venceu a morte para você ter vida. Acredite, por conta deste reinado que Deus está profeticamente se anunciando a cada um de nós, por conta disso, os seus sonhos poderão se tornar realidade neste ano, amado. Ouça Deus falar ao teu coração aí: você vai reinar. Ouça Deus imprimir isto dentro de você: meu filho amado, você vai reinar. Você sabe, nós tiramos essa palavra profética de um texto do 2 Timóteo 2, e eu vou ler agora os versículos 11, 12 e 13, que diz, né, o seguinte: fiel é esta palavra, Timóteo, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Paulo estava instruindo o seu filho na fé e dizendo: olha, se temos passado aí tantas agruras, tantos momentos difíceis, é porque tem vitória lá na frente. Se já morremos, também com ele viveremos. Se perseveramos, diz o versículo 12, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Ué, bispo, Deus não é tão bom que faz tudo por nós, amado? Deus também, ao mesmo tempo que é bom, é justo, muito justo, justíssimo. Então, se viramos as costas para Deus, Ele fica aguardando você voltar ao encontro dEle. Por isso o texto diz: se você o nega, Ele também te nega. Agora, olha que coisa tremenda, diz o versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus já criou planos para a nossa vida e Ele não volta atrás nestes planos.
Ele não pode voltar atrás, ele não nega o que jurou fazer, ele não nega o que prometeu. Todavia, quando a Bíblia diz, se somos infiéis, está falando dos nossos tropeços e imperfeições. Aqui não está falando de uma infidelidade obstinada em que a pessoa diga, nunca mais me voltarei para Deus. Esses que têm esse sentimento nunca reconheceram Deus como Deus. Na verdade, nós temos as nossas o quê? Imperfeições. Então o texto está dizendo, ainda que tenhamos imperfeições, Deus continua nos inserindo nos planos dele, planos estes que são perfeitos, amados. Deus não pode negar-se a si mesmo. Eu sei que não é nada bom virar as costas para Deus, né? Óbvio. Mas uma coisa boa é quando a gente diz assim, Senhor, eu tenho minhas falhas, tenho minhas imperfeições, tenho meus escorregões, mas eu estou alinhando os meus pensamentos com o que a Bíblia diz. Se o Senhor está lá, sempre fiel, eu vou acreditar nisso, eu vou me empenhar por ser fiel. Se o Senhor está dizendo que eu posso reinar se eu for perseverante, eu sei que isto é por graça, é por fé, é por misericórdia, mas eu vou me empenhar por ser perseverante. Então, amados, quando nós submetemos a nossa vontade à vontade dEle, quando nós andamos e vivemos pela fé somente, quando nós perseveramos na fidelidade, vou lhe dizer, nós reinamos nesta vida. Amém? É como diz Romanos 5,17. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, a promessa já foi dada, Deus ainda ratifica e confirma tudo isso com as palavras de Paulo, dizendo, olha, nós nascemos em pecado, mas a abundância de vida que chegou até nós faz com que reinemos nesta vida. Então, eu não consigo ver, naturalmente, com os olhos físicos, a coroa em cima da sua cabeça. Mas eu tenho convicções firmes e fortes, pelo que a Bíblia diz, inclusive, naturalmente, eu tenho convicções de que há sim. Se eu pudesse ver você no âmbito espiritual, há sim sobre a sua cabeça uma coroa de rei e de rainha. Então eu tenho que, como ministro, lhe afirmar isto, amado, para Deus, você já é um rei. Amada, para o Senhor, você já é uma grande rainha. Há, inclusive, evidências daquilo que Deus mostrou a João para que ele dissesse para a igreja. Eu estou falando do livro de Apocalipse, que há 1900 anos foi escrito. João, lá no Apocalipse, ele viu coisas maravilhosas. E no capítulo 5, versículo 10, ele diz assim, olha, o povo do Senhor foi constituído reino e sacerdotes. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Ele estava vendo algo de futuro, só que já são 1900 anos que ele teve essa revelação e que deixou escrito Apocalipse. Já se cumpriu na tua vida, amado. Deus nos constituiu reino e sacerdote. Lá no capítulo 17, versículo 14, ele fala da grande luta do anticristo, da besta, do falso profeta. Ele diz, olha, pelejarão eles contra o cordeiro. O problema deles, né? O cordeiro é Jesus, é o nosso Deus. Pelejarão eles contra o cordeiro. O cordeiro os vencerá, pois o cordeiro é o Senhor dos senhores e o rei de reis. Você é o rei e a rainha que deve reinar sobre a terra.
Jesus é o rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Amado, toda batalha, até mesmo a grande batalha lá com o anticristo, a besta, o falso profeta, nós venceremos com ele. Diga glória a Deus por isso. Nós venceremos tudo. Aleluia. E nós estamos apenas numa etapa para toda essa carreira vitoriosa. O ano de 2014 começou, acabou de começar. Eu lhe digo, reine neste ano. Governe, vença, cresça, avance, conquiste. Deus te fará reinar, amado. Mas como eu mostrei aqui na noite do dia 31, há uma necessidade de, como pessoas que fazem parte da realeza, né, que nós reinemos com aquela sobriedade e sabedoria peculiares de um rei, de um príncipe. Eu até dei o exemplo de que os príncipes, eles são criados, né, de uma forma muito elegante, de uma forma muito clássica, e mesmo que alguém um príncipe, uma princesa, seja rebelde, seja uma pessoa da pá virada, ele continua fazendo parte da família real, mas sempre dá-se um jeitinho de colocar um irmão mais novo, porque se aquele indivíduo não tiver aquela elegância, aquela sabedoria, aquela sobriedade para assumir o posto de rei, ele é deixado para trás. Então, eu quero dizer a você, né, reine com aquela postura, aquela sobriedade e a sabedoria que só um rei tem. Busque em Deus esta verdadeira sabedoria da realeza. Como eu disse antes, para que você seja notável, para que você se destaque, para que você se sobressaia, para que as pessoas gostem de você. Então, lá no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, amado, seja uma pessoa de classe. Eu vou resumir o que eu tratei aqui no dia 31, para depois irmos à mensagem propriamente dita que o apóstolo Miguel tratou na nossa igreja matriz. Eu mencionei aqui 5 pontos. Em primeiro lugar, guie-se pela palavra de Deus. Quer ter a postura e a sabedoria de um grande rei? A palavra de Deus é a fonte da sabedoria. O Salmo 119 diz assim, versículo 102, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, é luz para os meus caminhos. Então comece com esse ponto. Eu quero guiar a minha vida pela sabedoria que há na palavra de Deus. Outra coisa, segundo ponto, ore a Deus antes de agir. Eu sei que você tem sabedoria, inteligência, habilidades, mas ore a Deus. Não faça qualquer coisa de qualquer maneira. Seja sábio, como um rei, reúna toda, né, o seu reinado e consulte os sábios. A gente vê toda essa figura, né, nos filmes, né? Nenhuma atitude deve ser tomada de supetão. Então, é como Tiago 4,13 diz assim, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Você pode ter os teus sonhos, teus projetos, mas em vez de dizer, a gente vai com a cara e com a coragem, por conta própria, fazer isso ou aquilo, devias, versículo 15 diz assim, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo e aquilo outro. Deus não impede ninguém de sonhar e de pensar grande. Deus não limita sonhos de ninguém. Mas eu vou te dizer uma coisa, amado. Às vezes, o teu sonho é justamente aquilo que Deus prometeu para você, só que Deus quer que você vá pelo caminho da direita e não pelo caminho da esquerda. E aí Deus dá essas dicas. Então a questão não é ser privado por Deus, limitado por Deus e ter os sonhos abafados pelo Senhor. Não, mas em vez de ir por conta própria, orar a Deus antes de agir. Dizer,
se o Senhor quiser, não só teremos vida, como também faremos isto ou aquilo. Terceiro ponto, esqueça a sabedoria do mundo. Eu gostaria de dizer a esperteza do mundo, né? Porque para se vencer lá fora, as pessoas dizem assim, tem que ser esperto. Mas, na verdade, para se vencer na vida, tem que ser sábio. E existe aí uma sabedoria do mundo, que é toda uma perspicácia, sabe? De puxar o tapete de um, fazer uma trama aqui com o outro, passar por cima das pessoas. E Tiago 3,16 diz assim, olha, onde há essas lutas todas, inveja, sentimento faccioso, aí há confusão, toda espécie de coisa ruim. Tem gente que se utiliza disso, né, do ciúme, da inveja, quer separar as coisas, quer quebrar a firma do outro. Aí há sempre confusão. Agora, o 17 diz, a sabedoria, porém, lá do alto, o que Deus te dá de sabedoria, é primeiramente pura. Então, não tem engano, não tem impureza, né? Não tem malícia, é pura. Depois, é pacífica. Você consegue lidar com as situações da vida em paz, tendo uma vida pacífica. É indulgente, é tratável. Você não precisa gritar com ninguém, discutir com ninguém. Veja bem se essa sabedoria que vem lá do alto não dá as características de alguém que é digno de ser chamado de príncipe e de rei, né? A pessoa sabe tratar com as coisas, sabe lidar com as situações da vida, é tratável, é plena de misericórdia, de bons frutos, é imparcial, né? É sem fingimento. Então, que a gente busque esse tipo de sabedoria. O quarto ponto que eu lhe disse aqui, para você criar essa sobriedade e essa postura da realeza, é que você tenha mais comunhão com Deus, amado. Porque esse aqui é o caminho e a resposta para tudo. Quando estamos bem com Deus, toda a nossa vida anda bem. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Do que ele lê na Bíblia, do que ele estuda, depois ele pensa naquilo, ele fala conforme aquilo, ele medita dia e noite. Esse homem é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Resultado da tal sabedoria. Em último lugar, o quinto ponto que eu tratei aqui é desperte-se para a vontade do Senhor. Esteja alerta, esteja atento à voz de Deus. É como diz Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, saiba, Cristo te iluminará. Ele está dizendo, esteja alerta, esteja esperto, sabe, eu digo ouvidos espertos, sabe, olhos atentos, pois Cristo vai te iluminar, vai brilhar uma luz na tua vida. Por esta razão, diz o 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, 5 pontos breves que eu tratei aqui, tratei com maiores detalhes no último culto do dia 31, depois você pode adquirir o CD com a mensagem ou o DVD, e que eu acredito que quando nós praticamos isto aqui, a nossa postura muda. A gente começa a ser identificado como gente boa, gente fina, sabe, gente de Deus, gente que tem classe. Isso independe, amados, de onde você mora, do tipo de roupa que você veste. Eu conheço pessoas, sabe, que têm bastante dinheiro e que não sabem se portar com educação, por exemplo. E conheço bastante gente, sabe, que não tem tanta grana, tanto dinheiro, e são pessoas elegantes, finas e de classe. É gente tratável, gente boa, sabe? Diria o carioca, sangue bom. Então, o que Deus quer conosco é isto, que a gente possa,
de certa forma, influenciar o mundo à nossa volta com essa postura da realeza, de um príncipe, de um rei. E nós somos um povo que acreditamos que podemos viver isto pela fé. Nós não vamos sair pelas ruas com o manto, né, real, com a coroa brilhante. Você pode sair, talvez, no carnaval, com a tua família, né? Pular o teu carnaval dentro de casa, mas ninguém vai sair nas ruas com uma coroa de carnaval, um manto, né, daqueles pomposos. Mas as pessoas têm que ver isso em nós no trato que tenhamos com ela, no relacionamento que tenhamos com ela. Então, nós somos um povo da fé e nós não vamos desanimar quanto a essas promessas de Deus. Que se perseverarmos, reinaremos. Como Paulo disse em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que por fora exista um monte de guerras, de batalha, o fato de se corromper aqui é às vezes uma doença, né? O corpo está corrompido, o corpo está deteriorado, às vezes é uma falta de dinheiro, é uma falência, alguma coisa. Ainda que por fora existam lutas, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E isso tem que acontecer por fé. Então, quando passar pela sua cabeça aqueles pensamentos de fracasso, de derrota, amado, pense em coisas excelentes. Pense que você tem, espiritualmente falando, um cetro na mão, um manto real, a coroa na cabeça. E Filipenses 4:8 diz assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em vez de deixar, ser assaltado pelos pensamentos negativos e de fracasso, pense naquilo que é bom. Ah, mas bispo, é difícil, porque às vezes eu vejo o noticiário e tem muita coisa desastrosa, eu fico com medo. Amado, sabe controle remoto que vem junto da televisão? Tem um botão de desliga. Liga, desliga. Aí eu fico com medo das notícias. Eu gosto de ver muito bispo, eu gosto muito de ver, não sou eu, tá? Eu estou imaginando que alguém pense assim. Eu gosto muito de ver o Wagner Montes, sabe? Quando ele diz escracha. Mas ele mostra umas coisas que um esfaqueou, e o outro atirou, e matou, e fez. Eu fico com medo disso tudo. Controle remoto, botão vermelho, on, off. Liga, desliga, mano. Vai pegar a tua Bíblia, vai pensar em coisas mais excelentes. Então, nós na verdade, temos essa capacidade de pensar, de pedir a Deus, de sonharmos com coisas grandes. Eu vou te dizer, amado, Deus faz além do que pedimos, ou do que pensamos, ou do que imaginamos. Efésios 3:20 diz assim: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, compreenda uma coisa: tudo está contribuindo e cooperando para o teu bem. Romanos 8:28 é a grande verdade que nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Do que você não pode se esquecer é disto: há sobre a minha vida um propósito de Deus. Há para a minha vida um plano maravilhoso. Deus já escreveu os meus dias, cada um deles vai acontecendo. Eu não posso prever o futuro, mas eu posso me firmar nesta verdade: Deus faz com que as coisas se encaixem. Do que eu peço ou penso, Deus faz infinitamente mais. E não abrir mão desse reinado. E reinar em vida, amado, faz parte da tua herança. Reinar em vida é a tua herança. Você é um grande herdeiro de Deus. Esse reinado significa isto: você ter saúde, ter paz, ter as finanças prósperas, os negócios bem feitos, ter os seus sentimentos tocados pelo Senhor, ter um coração tranquilo, ter os sonhos se realizando. Isso significa reinar. E se você perseverar, você vai reinar. Está aí mais uma vez o texto, só para lembrar, né? Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Às vezes
temos lutas, né? Batalhas, leva um dia, 2, 3, leva um mês inteiro. Quem sabe você tenha alguma situação da tua vida que precise, sabe, batalhar e perseverar janeiro inteiro. Mas fevereiro vai chegar, né? Ah, mas a minha luta talvez dure 3 meses. Vai chegar lá o mês de abril, então. Persevere, amado. Persevere. Quanto à sua família, quanto ao bem que você quer que aconteça dentro do seu lar, não desista e não abra mão de ter uma família bendita. Persevere. É impressionante ver como Deus, Ele dá suporte e cumpre promessas na vida daqueles que são perseverantes. Ao mesmo tempo, só para ir para o assunto final aqui, deixa eu lhe dizer, ao mesmo tempo que tudo acontece por graça, por fé, não é pela nossa obra, não é pelo nosso sacrifício, ao mesmo tempo que, sabe, tudo acontece por uma operação divina em nossas vidas, ao mesmo tempo que isso acontece, Deus espera de nós uma força maior, uma insistência, uma perseverança. Eu acredito que isso seja por conta da justiça que Deus faz. Deus é um Deus de equilíbrio, de balança equilibrada. Então, se alguém diz assim, não estou nem aí, sabe, deixa a coisa acontecer, Deus não opera nada. E aqueles que batalham, que lutam, que oram pela família, que, sabe, perseveram, vão atrás da vida, correm atrás dos sonhos, Deus vai lá e ajuda, Deus abre portas, Deus manda anjos, Deus providencia alguma coisa. Inclusive, eu quero terminar trazendo parte da mensagem que o apóstolo Miguel pregou no dia 31 de dezembro, quando ele falou de Calebe. Imagina, nós já sabemos aqui a história de Josué e de Calebe, que eles foram um dos 12 espiões, né, o espião secreto que Moisés mandou para darem uma olhada na terra prometida, verem se a terra era boa, se havia gente habitando lá, como é que fariam para entrar. Você sabe a história. Deus promete para o povo de Israel uma terra boa. Moisés, com aquelas milhares de pessoas, prestes a entrar na terra, pede para 12 príncipes, 12 homens preparados para a guerra, cada um de uma tribo, darem uma espiada na terra. Por isso eu estou dizendo, são espiões. Eles foram lá olhar. Só dos 12, Josué e Calebe voltaram empolgados, entusiasmados, dizendo, olha, o fruto é maravilhoso, nós podemos entrar naquela terra, vamos lá, o Senhor nos prometeu. Enquanto que os outros 10 disseram, epa, calma aí, tem gigantes lá, tem gente forte, o povo de lá é muito poderoso, não podemos contra aquele povo. Ponto. Você sabe que, de imediato, o povo de Israel não entrou na terra prometida. Deus permitiu que eles zanzassem, sabe, 40 anos, para lá e para cá, no deserto. Pegavam as barracas, se mudavam para cá, se mudavam para ali, a terra prometida lá, com gente lá usufruindo, sabe, participando de tudo que a terra produzia, e o povo, 40 anos. Nisto, foi morrendo muita gente que lá atrás tinha sido rebelde a Deus, não tinha tido a visão da terra prometida. Aqueles outros espias todos, os 10, eles morreram no meio do caminho. Deus lançou uma promessa dizendo, olha, os jovens, sabe, vão perecer nesse deserto, a não ser os descendentes de Josué e de Calebe. Esses vão herdar a terra prometida. O que eu quero lhe contar é o fato histórico do que aconteceu com Calebe, amigo, né, de Josué. Isso está no livro de Josué. Josué capítulo 14. Eu vou terminar nesses 5 minutinhos. Calebe já aos 40 anos, né, foi um espião secreto de Moisés. Foi lá ver a terra. Ele, Josué, acharam que dava para entrar. E depois de tantos anos, que finalmente entraram lá na terra e começaram a dividir partes da terra entre o povo de Israel, diz aqui o capítulo 14 do livro de Josué. Josué, nessa época,
já tinha substituído Moisés, ele já era o líder do povo. Vamos lá para o texto. Ó. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos, dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Então, o povão entrou na terra prometida, eles começaram a repartir a terra. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, porquanto as 2 tribos e meia já deram a Moisés herança, além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem aos seus arredores, para seu gado, para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, veja bem, Josué, apesar de ter sido companheiro de Calebe, 40 anos atrás, ele acabou se tornando o líder do povo. Então, naturalmente, eles se afastaram. Mas aí chegou o Calebe diante do líder, né, do povo, ele disse para o Josué, olha, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Você está lembrado, né, Josué? Não esquece de mim, não, cara. Está lembrado do que o Senhor falou. Versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Olha aí o detalhe, você sabe a história. Os 10 espias olharam, se assustaram. Josué e Calebe disseram, eia, possuamos. O detalhe é que ele diz assim, ó, eu relatei não o que eu vi com os olhos físicos, eu relatei o que sentia no coração, que Deus podia dar aquela terra para a gente. Versículo 8, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E aí surge a expressão perseverei. Então, eu quero lhe dizer uma coisa, mas Deus não opera na vida de quem não persevera, na vida de quem o nega, na vida de quem volta atrás. Você sabia? Tem uma estatística que diz o seguinte, que 75% das pessoas criam seus propósitos, mas depois não perseveram nos propósitos. 75% das pessoas que planejam a vida desistem no meio do caminho. Há um dado também a respeito da vida cristã, que em 2013, um terço dos crentes em 2013 abandonaram o barco. Pessoas se desviaram neste último ano. A estatística diz que foi 1/3 dos crentes. Daí você às vezes pergunta, cadê o fulano? Cadê o irmão que estava firme ano passado? Passou. Porque as pessoas desistem. Eu digo para você, só conquista quem persevera. Só avança quem persevera. Só reina quem persevera. Voltando lá no texto, né, no versículo 9, Calebe já estava com 85 anos. Então ele disse assim, então Moisés naquele dia jurou dizendo, lembra Josué, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida. É o discurso aqui de Calebe, né? Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra para Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Ele estava dizendo, ó, se tiver inimigo lá ainda, eu vou para a batalha, essa terra é minha. Agora, pois, ó Josué, dá-me este monte. Ele estava falando do monte Hebron,
Ele diz que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Anaquins. Os Anaquins são aqueles todos gigantes, homens grandes, fortes. Sabe o que você ouviu, Josué? O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Ainda que estejam lá os filhos de Aná, que são aqueles Anaquins, tem aí no quadro, né, os Amalequitas, os Heteus, os Jebuseus, os Amorreus, os Cananeus, que os companheiros lá de Josué e Calebe ficaram cheios de medo. Calebe, amado, ele estava aqui se pronunciando para Josué, fazendo a parte dele, né? Ele foi lá em audiência ao líder, ao juiz, e disse, olha, aquela terra que Moisés prometeu me dar, eu quero ela. Às vezes a gente não luta tanto pelas coisas que já são nossas. Isso aqui era o pronunciamento de Calebe dizendo, eu tenho uma herança, Josué. Olha o detalhe desse versículo 12 que a gente leu, na edição contemporânea, diz assim, é certo que o Senhor será comigo para os expulsar como prometeu. Pode ter lá todos os inimigos fortes, grandes, gigantes, Deus é comigo para os desapossar, para os expulsar. Ele não temeu quando tinha 40 anos, ele não temia quando estava com 85. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa, a exemplo disto aqui, Deus vai desapossar toda a terra que faz parte da tua herança, vai tirar os inimigos, quem invadiu, e vai te dar a tua terra como herança perpétua. O versículo 13, vamos aplaudir ao Senhor. O versículo 13 diz assim, ó, Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança, o tal monte que se chamou Hebrom. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, 45 anos depois, mas ele recebeu a bênção. E vou te contar aqui o detalhe disso. Passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até os dias de hoje, visto que perseverara, olha aí a perseverança que leva a reinar, em seguir o Senhor Deus de Israel. Olha o detalhe, versículo 15, eu vou terminar. Antes de se chamar Hebrom, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Kiriat é um significado para cidade. Então, cidade de Arba. Este Arba, foi o maior homem entre os Anaquins. Se ele era o maior, essa terra era melhor. Deus separou a melhor terra para Calebe. Ele trocou o nome dela e disse, agora é Hebrom. Ele perseverou, Deus lhe deu a melhor terra e Deus vai fazer isso com você se você perseverar. Então, olha, não perca as oportunidades. Sabe, cada minuto que se passa é um milagre que não se repete. Deus te mostrou a terra prometida. Não diga que é difícil não, amado. Diga, eu posso entrar nessa terra sim. Concentre-se nas coisas mais importantes da sua vida, ou da sua família, ou da sua igreja, mas faça aquilo que é correto fazer. Estabeleça os seus sonhos, seus caminhos, suas metas e corra para alcançar. E saiba de uma coisa, tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E que neste ano de 2014, já estamos aí no 5º dia, você reine e governe sobre esta terra. Aí está a palavra profética para encerrarmos a mensagem desta manhã. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Os reis e rainhas digam amém, amém, amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Reinaremos com ele, em o nome de Jesus. Você recebe isso para a tua vida? Amém, amém. Graças a Deus. Os nossos ministros vão distribuir pão e vinho. Nós vamos agora...